Olá, professores, professores das diferentes disciplinas, professores coordenadores, sejam todos muito bem-vindos à quarta TPCDE, da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Teremos como foco a retomada da avaliação diagnóstica de entrada, dentre outras informações que compõem a competência leitora. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos na formação. A quarta TPCDE tem como convidados os PCNPs Matemática Renata, Fabiano da Tecnologia, Ciências Humanas o Alan, da Matemática o Fábio e eu, presente PCNP na língua portuguesa. Estaremos aí junto a vocês, trazendo as possíveis intervenções com relação às ações ligadas ao aspecto da matemática e da língua portuguesa nas intervenções. E falando em intervenções, lembramos que a competência leitura é de fundamental importância, estar aí presente especialmente nos sextos anos e junto às práticas a serem desenvolvidas no projeto Aprender Juntos. Nós estamos, nesse momento, conversando sobre uma prática exitosa já desenvolvida na Escola Isabel Rodrigues Galvão, que tem como replicabilidade a prática da competência leitora nos quintos, nos sextos e, por que não falar, até nos sétimos anos. Trazer também o envolvimento das propostas de intervenção, como realmente devemos tratar as habilidades em defasagens, em que campo de pesquisa estaremos envolvendo em espaços digitais e espaços impressos. Isso é fundamental pensar onde procurar, onde pesquisar, para assim estruturar um plano e estratégias focadas na recuperação das habilidades. Nesse ponto, estaremos envolvendo aí as habilidades de matemática e língua portuguesa, como também estaremos envolvendo plataforma digital, que estará, o PCNP Alan fará a busca de como, e com certeza profícua, de como encontrar os resultados e registrá-los para posteriores ações e intervenções. Nesse caso, teremos a parceria também do PCNP Fábio e PCNP Renata, no tratamento das habilidades da terceira série e do 9º ano do ensino fundamental, especificamente falando na disciplina de matemática. Então, nessa nossa formação, a proposta será conversar com vocês sobre a competência leitora junto aos estudantes do 6º ano e, por que não falar, trabalhar também de maneira interdisciplinar com as disciplinas, dialogando sobre a importância de trazer intervenções junto às leituras realizadas e as habilidades matemáticas a serem aprofundadas e consolidadas no decorrer desse bimestre. Vamos trazendo, com certeza, a competência leitora no tratamento das diferentes práticas já desenvolvidas pelos nossos professores. Recriar consiste em analisar, consiste em conhecer quem disse o que trouxe significado, com certeza, de intervenção junto ao processo desenvolvido pelo professor em sala de aula e os estudantes. Nesse caso, eu chamo a palavra do especialista Luiz Carlos Gagliari, que vem falar sobre a importância da leitura, da competência leitora e do ato da alfabetização. Trazer especialistas faz parte do nosso embasamento teórico e prático, porque quando pensamos em frases e quando pensamos em reflexão, trazemos um contexto, que no caso do especialista Luiz Carlos Gagliari, traz um contexto de aprendizagem e, com certeza, de maneira eficiente no tratamento das frases que ele profere, dentro da sua articulação profissional. Então, vamos trazer uma frase importante, que o embasamento teórico do autor. A leitura é a extensão da escola, na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura fora da escola. Entendemos que, então, a escola faz parte do universo e que ele se compõe dentro do indivíduo num total, quando esse universo de leitura externo e interno à escola estejam dialogados, estejam se complementando num crescente estudo profissional e pessoal de cada um e cada ser. A leitura faz parte do universo, o universo da leitura é o mundo em que vivemos. Então, a leitura, inicialmente, ela passa por um entendimento. De acordo com o autor, a leitura ela é inicialmente uma decifração, quando você observa que a construção das palavras se compõe por letras, representações, de maneira aleatória ou não,
mas ela traz aí primeiro uma decifração. Que código nós utilizamos? De maneira arbitrária ou não. Nós trazemos, então, uma decodificação. Então, aprendemos que as letras emitem sons, ou emitem, que elas compõem uma relação com a fonética, ou seja, o som, e tem a relação com o grafema, com a escrita. Então, nesse processo de identificação, nós estamos iniciando a nossa alfabetização. O leitor deverá, em primeiro lugar, decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada na escrita. Em seguida, decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente, refletir sobre isso e formar o próprio conhecimento, a opinião a respeito do que leu. A leitura sem decifração não funciona adequadamente, assim como sem a decodificação e demais componentes referentes à interpretação, se torna estéril e sem grande interesse. Imaginemos que as palavras que não têm sentido e que não conseguem ser construídas e decifradas pelos nossos estudantes passam a não ter valor, assim como todo um texto que foi criado. Nós vamos buscar outros autores para falar um pouquinho sobre a leitura. Então, Paulo Freire aqui, novamente, estamos com o nosso grande Paulo Freire, nosso especialista da linguagem, trazer filósofo, todo o educador Paulo Freire. Trazer o conhecimento de Paulo Freire é trazer mais uma vez a reflexão sobre o aspecto da leitura. A leitura como um processo amplo que envolve tanto a capacidade do leitor de realizar a leitura do mundo e não apenas decodificar o texto. Existe uma crescente evolução de Paulo Freire em relação à leitura, quando ele diz que a leitura acompanha o contexto, assim como a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, as experiências do leitor entram no nosso diálogo com a leitura. Importante dizer que todo o conhecimento, as inferências que o estudante traz, compõem todo o processo que está dentro, com certeza, da competência leitora. Então, faz parte do universo do estudante também trazer não só a decodificação da palavra, mas o que ele já sabe sobre ela, aplicado ao universo do mundo, do que ele vê. Nesse aspecto, trazer um leitor profícuo é de difícil acesso quando nós não temos aí as habilidades essenciais, as iniciais, as básicas para o tratamento de uma interpretação, uma compreensão de um texto. Nesse desenvolvimento, nós pensamos em trazer para vocês a experiência de alguns professores, de uma professora, da Elisângela, como também uma situação de aprendizagem a ser proposta dentro dos aspectos abordados nas análises das citações já veiculadas pelos autores nessa formação. Nessa formação trouxemos também a importância, de acordo com os autores, em que a leitura faz parte do universo, faz parte da cultura, e nós começamos a decifrar e decodificar como um aspecto inicial, mas a leitura é muito mais que isso, ela faz parte das nossas experiências. Então, aqui existe uma narrativa em tiras, odeio ler, ler não serve para nada, mas imaginemos que sem ler a situação corre risco, né? Bem piores em relação a cair no buraco, mas o buraco pode ser grande em vários sentidos, tanto no âmbito profissional como pessoal. Nós temos aí uma citação como a importância da leitura no nosso universo, do nosso aspecto profissional e pessoal. E nesse sentido, também trazemos o embasamento no site do Núcleo Pedagógico, vocês vão localizar a TPCDE, quarta TPCDE, e estaremos vinculando com vocês tipos de leitura de nosso José Juvencio Barbosa, alfabetizador também. Nós temos uma citação de várias circunstâncias sobre o tratamento e intervenção sobre os tipos de leitura. O que significa leitura integral, o que significa fragmentada, dinâmica, fazer um scanning, um skimming, o que significa? Então, o autor traz uma postura em que nós podemos observar as técnicas e, a partir das técnicas, intervir junto aos estudantes em aspectos pontuais de significado de palavras, conexões entre elas, estratégias em que a leitura se faz mais rápida ou mais lenta, de acordo com os objetivos propostos, e aqui fica a dica para vocês para a indicação de leitura no site do Núcleo Pedagógico. Nós temos também, pessoal, falando do resultado da diagnóstica dos sextos anos, o foco nesse momento se encontra nos sextos, a partir das próximas formações estaremos na língua portuguesa no nono e no terceiro.
Mas pensando especialmente nos textos, anos na diagnóstica, na diretoria de ensino, as habilidades mais erradas, aquelas não consolidadas, levam ao aspecto do primeiro, interpretar, saber reconhecer quais são os elementos coesivos que têm o sentido de indicação de tempo, adição, oposição, e que estabelecem aí a articulação entre as partes do texto. Eles têm apresentado dificuldade. Também diferenciar na leitura o uso da pontuação e também distinguir opiniões, fatos de diferentes momentos, de diferentes gêneros da comunicação, dentre eles a carta, notícias e comentários. E aí, especial atenção no gênero carta, que vocês vão verificar. Então, imaginemos que nós vamos ler um livro, um conto, e nesse ponto, nós trazemos, em primeiro lugar, a intervenção de trazer o contexto de criação desse conto. Nós vamos ler A Menina Bonita do Laço de Fita, da autora Ana Maria Machado. Interessante que, quando o professor propõe uma leitura, ele traga visualmente quem é o autor e, principalmente, o que motivou a escrever aquela obra, aquele conto, aquela narrativa ou dentre outro gênero. E nesse aspecto nós trouxemos aqui para vocês, com material também preparado, separado para utilização, uma situação de aprendizagem. Inicialmente falando sobre a autora. Nós vamos ler então A Menina Bonita do Laço de Fita. A intervenção propõe, inicialmente, uma organização didática do professor quando se refere à competência leitora. Nós vamos introduzir a motivar o estudante a ler aquela obra e, para isso, nós temos que trazer algumas indagações, pensar sobre a análise do capa, ou seja, a imagem, a grafia, as cores, o que está presente na capa daquela obra, como também relembrar aspectos sobre o título, por que esse título, e isso tudo, essas indagações estão sendo propostas de uma maneira organizada nesse slide, para depois ser compartilhado com vocês. Levantar inferências sobre a obra Menina Bonita do Laço de Fita, que não será lida nessa formação, mas está disponível o texto completo para a disposição dos professores. Mas o interessante é pensar sobre como retomar as habilidades ainda não consolidadas pelos nossos estudantes a partir da leitura realizada. Lembrando que os elementos da narrativa, o foco, a ética envolvida, tudo isso é de fundamental importância também. Então, se nós temos uma modelização de uma leitura compartilhada, nós estrategicamente paramos em partes do texto e indagamos, realizamos perguntas que motivem os estudantes a prosseguir na leitura daquele texto, como também a entender, a compreender a utilização das palavras e os conectivos que estão presentes nesse texto. Então, na história, observamos a descrição dos personagens, como são descritos pela autora, e assim, na parte inicial, observamos que nesse trecho, lido pela professora oralmente, ela cita o uso na leitura, inclusive da pontuação. E aí, a professora, ela levanta hipóteses sobre o uso dessa pontuação. Veja que nós estamos fazendo, assim, uma pergunta direta aos estudantes, paramos estrategicamente em pontos, especial atenção às habilidades ainda não consolidadas. Por exemplo, acima, no trecho, observamos que o coelho pensava sobre a beleza da menina do laço de fita. Qual sinal de pontuação indica a continuidade do pensamento do coelho? A professora pode projetar também, nada impede. Mas, nesse caso, especialmente, ela recorre a uma imagem, ou ela pode recorrer oralmente, e falando oralmente também, citando a pontuação oralmente. E os estudantes vão pensar sobre a questão do pensamento, a continuidade do pensamento. Nesse aspecto também, a pontuação, ela é importante rever o que os alunos sabem sobre ela, de uma maneira dinâmica, de uma maneira pontual, utilizando imagens, sons, recorrendo às estratégias da metodologia ativa. Observem que nós podemos fazer perguntas direcionadas em relação à pontuação, mas para isso eu preciso dar um embasamento sobre tal. Então, antes verificar o que eles sabem sobre esses sinais e depois recorrer às perguntas pontuais sobre pontuação. Nós estamos percorrendo a habilidade que é diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências. Aí, nesse sentido, o uso da
da pontuação próxima à leitura do texto. Então, o professor continua investigando ainda, nesse sentido, nas práticas que introduzem o uso da pontuação como revisão. E aqui vai mais uma estratégia para vocês. Leia abaixo uma pequena parte da conversa entre a menina e o coelho, aí a professora pode ler ou projetar, fica à vontade, e aí com a caneta marcador, o professor vai marcando, eles vão falando, ou pedem para eles marcarem os sinais de pontuação, e eles vão anotando. Isso tudo, vejam que a leitura compartilhada, ela é realizada na leitura e espaçadas com perguntas pertinentes a pontos importantes. E nós estamos aqui sugerindo que a leitura seja feita dessa forma. Porém, abaixo, vocês observam, eu vou só subir aqui, nós estamos aqui numa leitura compartilhada, modelizando, e aqui o que seguem sugestões de como intervir na questão da pontuação. Lembrando que nesse momento não é a leitura compartilhada, são situações de intervenção. E aqui também, pessoal, então, nós temos aqui mais uma situação de intervenção em relação à pontuação e mais um trecho da obra. Nós vamos ler com os estudantes esse trecho e na leitura compartilhada faremos perguntas. Vamos ver o trecho, Menina Bonita do Laço de Fita. E a professora lê o trecho e perguntar aos estudantes. Ela pergunta, qual parte do trecho selecionado, pessoal, nós realmente temos uma explicação da menina de ser pretinha. E aí no trecho tem, porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequena. Vejam que aqui já há uma investigação em relação ao entendimento do texto, como também o uso do porquê. Então, veja, nós estamos investigando as conjunções agora, a relação que se estabelece entre as partes do texto. Então, porque eu comi muita jabuticaba, e aí vem a resposta dos estudantes introduzindo uma explicação. Nesse ponto, há agora não a leitura compartilhada, mas situações em que podem ser de intervenção quanto aos conectivos utilizados no texto. E aqui vem, leia abaixo uma pequena parte da conversa entre a menina e o coelho, e aqui nós temos sublinhados, lembrando que essa parte do professor, abaixo indico com o número de 1 a 4 no parênteses o sentido das palavras sublinhadas. E aqui as partes do texto, que compõem o texto, e a cada conectivo utilizado, uma explicação, ou seja, um sentido aplicado a cada um deles. Então, veja, a palavra explica, indica tempo, oposição, adição. Então, nós estamos intervindo aí, mais uma vez, na habilidade que se encontra em defasagem. Seguindo o texto, nós temos mais uma intervenção, que é diferenciar na leitura de textos, de vírgula, ponto, novamente a pontuação, e as perguntas pertinentes que o professor pode fazer. E quando a coelhinha saía do laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava, coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, conselhos da mãe da minha madrinha. E a professora pergunta, o que perguntavam a coelhinha do laço de fita no pescoço? O que perguntavam? Aí eles vão responder, que sinal de pontuação utilizamos para fazer perguntas? Aí intervenções que a professora pode fazer oralmente. A proposta também da cruzadinha em relação à pontuação é interessante, porque de maneira dinâmica no site, vocês vão entrar no espaço do link aqui, no site indicando, aí abrindo as setinhas, vocês vão dizer, os estudantes vão completar com as respostas e lembrando que tem relação com o sentido aplicado ao uso da pontuação. Nós seguimos com a prática exitosa, apresentando a professora Elisângela Maria da Silva, que traz aí para nós um espaço de organização do espaço leitor. A proposta é, na sala de aula, ela organizou um espaço leitor. Vejam que todo dia os estudantes, a professora organizam esse espaço, recolhem as almofadas que são construídas pela professora e os espaços com colaboração dos estudantes recolhem e guardam no armário. E, posteriormente, colocam em dias específicos de leitura o espaço leitor. Esse espaço leitor incentiva, com certeza, os leitores estudantes, como também influencia na prática e na reflexão sobre a escrita. Observem que, a partir da leitura, os estudantes também são estimulados a escrever. E, nesse aspecto, a escrita também dos estudantes aborda a questão da visualização das imagens, protagonismo. Vou passar um pouquinho aqui para vocês. Uma menina do laço de fita. Ela morava com a sua mãe e um dia ela foi passear na floresta e ela achou um coelho branco.
coelho branco que disse assim: Ô menina bonita do laço de fita, como você fez para ser tão moreninha? O nosso tempo é curto, porém esse PPT ficará à disposição para os professores depois assistirem na sua íntegra. A professora também utiliza, a professora Elisângela utiliza o guarda-chuva decorado para contar histórias. Então, imaginemos que quando o guarda-chuva vai virando, a história vai sendo narrada pelos estudantes. Esse cantinho da leitura, como vocês observam, também criado pela professora, junto com os estudantes, o espaço seu completo, e o Otávio contando novamente a história que foi contada pela professora, compartilhamento de ideias e também com as intervenções. Era uma vez uma senhora que se chamava Mariazinha. Ela morava em um lugar bem longe da cidade. E nessa cidadezinha tinha um monstro que se chamava Monstro das Cores. A dona Mariazinha tinha muito medo dele, por causa que cada vez que ele mudava o humor dele... Isso daqui reconta para todos os estudantes na sala de aula, e os estudantes então aplaudem o protagonismo do Otávio, do estudante Otávio, ao recontar a história que a professora compartilhou e trabalhou os elementos da narrativa. Nós temos, então, várias expectativas em relação ao projeto Aprender Juntos, no sentido de recuperar realmente quais são as competências dos nossos alunos em relação ao ato da leitura. Como intervir? Nesse sentido, nós vamos compartilhar também que o gênero carta traz elementos decisivos em sua organização, como presente na avaliação diagnóstica de entrada. Os elementos que compõem, e nesse sentido também observar que cada estudante, ao elaborar a sua carta, visualiza de forma diferente a interação com o ser humano e com o contexto vivenciado por ele, os objetivos da leitura. Nesse sentido, pensem que a prática exitosa se torna pelo belo do envolvimento, tanto do que o professor produz, como os estudantes na interação. Então, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. E, nesse momento, eu passo a palavra para a PCNP Renata. Renata, é com você. Então, nós vamos falar aí da disciplina de matemática da terceira série do ensino médio, tá bom? Então, a gente vai estar analisando as questões de menor desempenho na ADE. Então, vamos prosseguir. Só que, para isso, antes, é bom a gente estar falando um pouquinho sobre o compromisso da área de matemática, né? Então, o que é ser letrado em matemática, né? O que é letramento em matemática, né? O que envolve? Envolve aí a capacidade de raciocinar, de representar, de comunicar e de argumentar. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? E qual é a principal estratégia metodológica aí? É a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas, tá? Porque a gente quer tornar o quê? O estudante ativo aí no seu processo de aprendizado, né? Para isso, a gente tem duas formas de estar sendo trabalhada. Uma é através da intradisciplinaridade, que é a relação entre os diferentes temas dentro de uma mesma disciplina. E a outra é a interdisciplinaridade, que é a inter-relação existente entre os conteúdos de duas áreas, né, ou mais. Né? Então, nesse caso, a habilidade escolhida, ela dá para ser trabalhada em várias disciplinas diferentes, de várias formas. Então, a gente vai estar vendo isso direitinho. Né? Aqui estão aí as unidades temáticas, tá aí as ideias fundamentais da matemática, e estão os objetivos, os objetos de conhecimento aí para vocês, tá? Que é o quê? Equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência e representação. Então, vamos lá. Dentro da diretoria de ensino, lembrando que vocês vão precisar fazer isso tudo dentro da escola de vocês. Aqui a gente está falando da diretoria de ensino.
de Sorocaba, tá bom? Nós temos aí as 3 habilidades com pior desempenho, que pode ser que seja a mesma de vocês ou não, né? Devido ao fato delas estarem muito baixas, acredito que a maioria até cai dentro dessas mesmas habilidades. Mas é bom vocês estarem fazendo um estudo dentro das habilidades de vocês, da escola de vocês, direitinho. Então, nós temos 3. Dentre essas 3, eu escolhi para a gente estar pensando um pouquinho essa aqui, que é compreender a construção do gráfico de funções do primeiro grau, sabendo caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação. Então, olha, ele fala muito em crescimento, decrescimento, o que significa isso? Como é que eu vou estar analisando isso dentro de uma situação problema, tá bom? Então, a questão era essa daqui. Então, ele falava sobre coeficiente linear, coeficiente angular, né? Alguma parte mais específica da matemática, que envolve aí um cálculo direitinho, que eu deixei aqui para vocês estarem dando uma olhada. Então, eu preciso saber o que é coeficiente linear para entender aquela situação. Eu preciso saber o que é coeficiente angular. Mas, antes disso, eu preciso ter a noção do que é uma função afim, do que é crescimento e decrescimento, para que eu possa compreender melhor essa questão. Então, não estou pedindo para os professores das outras áreas trabalhar o que é coeficiente linear, isso não. Mas ele pode estar trabalhando dentro da sua área o que é crescimento e decrescimento, né? O que é uma função, o que é depender um do outro, tá bom? Para poder estar sendo trabalhado. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei algumas levantamentos aqui só para a gente pensar a respeito, que são as funções do dia a dia, que é mais fácil do aluno compreender, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, primeiro aqui, ele trata aqui da evolução dos transplantes de fígado no Brasil. Então, a forma com que ele está evoluindo durante os anos, né? Quanto mais o tempo vai passando, maior a quantidade de transplante no Brasil. Então, a gente está trabalhando com algo que está crescendo. Então, a taxa de crescimento, né, em relação ao transplante de fígado. Então, o aluno precisa ter essa noção dentro de um gráfico, dentro de uma tabela. Aqui embaixo, tem aqui o aumento de peso de uma pessoa durante os anos, né? Então, tá lá, ó. Com 0 anos, 0. Com 1, 5. Com 2, 10. Então, ele está o quê? Crescendo ou decrescendo em relação ao tempo, né? Então, se eu tivesse que construir esse gráfico, como ele já começou a representar aqui, ele seria um gráfico que está crescendo ou está diminuindo o valor, né? Um depende do outro, no caso aqui, né? O tempo tem relação a ver aí com, né, o crescimento do peso, o ganho de peso. A altura de uma criança em função de sua idade, né? Então, quanto maior a idade, né, maior a altura, tem uma hora que ele fica estável, mas quanto maior a idade, até parar o crescimento, maior a altura. Quanto menor a idade, menor a altura, né? Então, essa relação, né? Outras relações que a gente pode estar pensando, número de pães que eu vou comprar com preço a pagar, né? O número de questões que eu acertei no teste, com a nota que eu vou tirar. Então, são coisas que parecem assim simples, mas que é importante que o aluno adquira essa noção, bom? E aí tem outros exemplos aqui para vocês, né? Então, para levar a carga de um caminhão para um estado para o outro, por exemplo, uma transportadora cobra 10 fixos mais 50 por quilo de carga. Então, se eu tenho 2 quilos de carga, eu não vou mais estar
pagando 50 centavos, ele está pagando quanto? Né? Então, ele está crescendo, ele está diminuindo. E aí, todo esse estudo, né, que dá para ser trabalhado de uma forma ou de outra, pensando dentro de outras disciplinas, né, de uma forma ou de outra, dá para a gente estar trabalhando esse crescimento, esse decrescimento, que vai facilitar na compreensão da função afim, do gráfico, da tabela, de todo esse estudo. Tá bom? Que materiais que a gente pode estar usando? Os materiais comuns que a gente utiliza já. O currículo em ação, as habilidades essenciais, o currículo paulista, São Paulo faz escola, o aprender sempre, né? Então, aí... E que exemplo de metodologia a gente pode estar trabalhando? A principal aqui, dentro desse exemplo, é a elaboração e análise de gráficos. Então, pegar uma tabela, analisar o crescimento, decrescimento, a evolução, né, dos números dentro dessa tabela. A roda de conversa, a pesquisa, e aí tem vários, né, a solução de problemas, e aí tem várias formas de metodologia diferentes para estar trabalhando com o aluno dentro da sala de aula, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né? A gente tem uma habilidade fragilizada, muito fragilizada. Qual é o percurso que a gente tem que estar fazendo? Então, primeiro, selecionar essa habilidade fragilizada, que pode ser a mesma da diretoria ou pode ser uma habilidade diferente. Pegar lá essas habilidades, identificar elas certinho. Então, eu vou estar trabalhando com essas 3 habilidades, com essas 2, com essas 4. Quais as habilidades de menor número? Selecionar várias questões relativas a essa habilidade, até mesmo das ADs passadas, de 2021, de 2020. Está analisando essas questões junto com o aluno, resolvendo. Planejar, né, atividades para os estudantes para que eles possam discutir algumas questões selecionadas, né? E também aí utilizar os materiais de apoio que nem eu falei para vocês, nós temos vários, e também trabalhar com metodologias ativas para facilitar a compreensão. Como, por exemplo, eu posso estar pensando num jogo que trabalha essa questão. Posso estar pensando numa aprendizagem entre pares, num roteiro de estação, numa sala de aula invertida, numa aprendizagem baseada em projetos, em várias formas diferentes de estar trabalhando essa mesma questão. Tudo bem, pessoal? Espero ter aí colaborado com vocês, tá bom? Na construção aí de um estudo dentro dessas habilidades de menor desempenho, tá bom? Até mais. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é o Fábio Barbosa, sou o PCNP da disciplina de Matemática e falo aqui diretamente, não da sala, mas da Diretoria de Ensino de Sorocaba. E hoje a gente veio falar sobre habilidades em defasagem em relação à ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada. Então, eu peguei do 9º ano, tá? E a gente selecionou essas 3 habilidades que tiveram o menor número de acertos aqui na DE de Sorocaba, tá? Então, temos conhecer e aplicar conceitos de imediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Temos resolver e elaborar situações problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Resolver e elaborar situações problema que envolvam o cálculo de volume de recipiente, cujo formato é um do cilindro reto. Observe, então, que daí nós temos essas 3 habilidades que menor número de acertos. E eu selecionei essa daqui, que é a de menor número de acertos entre elas. Então, vamos lá. Nós temos que pensar, pessoal, né, que o nosso tempo, vamos pensar assim, que a gente está correndo sim atrás do tempo, e a gente tem que olhar para as habilidades e ver se ela é possível, ela ser colocada já dentro do próprio currículo, para a gente não sofrer tanto. Não é? Então, se a habilidade ela já pode ser colocada no próprio currículo que você está seguindo, ou num próximo situação de aprendizagem, você aguarda, você não precisa separar nenhuma aula para você realizar essa habilidade.
Você espera e daí você vai conseguir cumprir. Só não pode tentar deixar acumular, porque quando a gente deixa acumular, você sabe que é muito pior para a gente correr atrás em relação ao trabalho a ser realizado. Então, e a gente tem que aproveitar também as questões que já temos. Essa é uma questão da AP, tá? A habilidade é identificar situações que envolvam proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade. E a gente pega questões da AP, a gente já vai estar trabalhando a AP, já vamos estar trabalhando a habilidade, né, o início, e a gente sabe que é complicado a gente querer elaborar questões nesse momento, pelo tempo. Tá? Então, olha só essa questão 7 da AP. Verifique em qual das tabelas as grandezas x e y são diretamente proporcionais. O aluno, nesse primeiro início, a gente está analisando se o aluno sabe o que é proporcionalidade de um jeito simples, né? Então, nós pensamos aqui, né? A sugestão é utilizar APs anteriores. Se você coloca APs, né, e coloca habilidade, não precisa escrever ela igual, mas você consegue achar questões, tudo bem? Então, o aluno vai verificar aqui se ele sabe o que é uma grandeza direta ou inversa ou não proporcionalidade. Realizando aqui, porque a gente está falando com vocês diretamente, ele percebe que é a letra A, porque está sendo 1:3. Olha lá, né? Tudo bem? Não preciso... Tá? Então, isso aqui ficou uma dica. Eu acho interessante também colocar a resolução aqui para a gente ficar, né, não ter nenhuma dúvida. Olha outras questões anteriores do SARESP. Tudo bem, temos o SAEB, temos o SARESP, temos aquele blog, né, que tem blog do professor Warles, tem várias questões de acordo, né, com o que você está pretendendo, várias habilidades, e essa questão eu peguei do SARESP. Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta entre duas grandezas por meio de uma função do primeiro grau até. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos, mantendo-se esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto. Aqui temos uma conversão de minuto para segundo, né, que é necessário. Então, vamos pensar aqui. 5 peças ele faz em 6 segundos. Quantas peças ele quer em 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos. Fazendo essa regra de 3, verificando também que são diretamente proporcionais, né, diretamente, conforme aumenta o número de segundos, aumentará a produção de peças, né. E daí temos a resposta 50. De um modo prático, né, simples. Dúvidas, a gente tem aqui o nosso e-mail também, se você teve algum equívoco, né? E sugestões também, pessoal. Como ele fala aqui na habilidade que a gente tem que resolver e elaborar situações, problemas, e usando estratégias variadas, nada mais justo que nós pegarmos os vídeos, temos os vídeos do Telecurso 2000, números proporcionais, né, que é a aula 46, 50, regra de 3, olha lá, é similar ao que eu fiz ali, né, grandezas diretamente proporcionais, vídeos com outros professores e proporcionalidade inversa. O que é? Um vídeo, ele não substitui uma aula. Se você está passando um vídeo, é interessante, se for para a aula, no momento da aula, você tem que parar, conversar, né, com eles, explicar, porque o professor da sala, o regente, é você. O vídeo é um apoio. E se ele está sendo para um aprofundamento, nada mais justo como deixar os links para eles também. Pessoal, deixa eu interromper, voltei aqui. É isso que eu tinha para falar para vocês, de um jeito prático e rápido, né? E nós estamos aí. Então, é isso. Bom trabalho a todos. Tudo bom, professores? PCNP, Alan de Geografia do Núcleo Pedagógico, né? Nesta TPC, dessa semana B, nosso objetivo é transmitirmos aos senhores os resultados das avaliações externas que os nossos alunos se empenharam agora no começo do ano, né? A principal avaliação que os nossos alunos nos empenharam nesse começo de ano é a AD, Avaliação Diagnóstica de Entrada. Tão importante quanto os alunos se empenharem na realização dessas avaliações, é nós
professores, equipe gestora, coordenação, nos empenharmos em buscar os resultados que os alunos obtiveram, para assim podermos traçarmos metas, objetivos, para tentar consolidar aquelas habilidades que os alunos apresentaram maior dificuldade, né? Para isso, é importante, no perfil de todos os professores da escola, fazermos essa análise dos resultados. Os resultados das ADs e das avaliações externas, neste momento, na Secretaria de Educação, elas estão aportadas na plataforma CAED da sede, né? Eu, gentilmente, o professor nos cedeu o perfil dele na sede, né? Como o perfil de professor, para nós podermos fazer essa análise da escola que ele trabalha, né? Plataforma CAED. Na plataforma CAED, ela é muito rica em orientações das avaliações, os termos que são usados, os resultados, dá para você fazer um acompanhamento histórico do desenvolvimento de uma determinada habilidade, tanto por aluno, como por série ano, como por sala específica, pegar esses resultados e conseguir ver se as estratégias desenvolvidas pela escola estão dando avanço em uma habilidade específica. Então, usando os ícones da plataforma CAED, nós conseguimos fazer este acompanhamento. No caso, hoje, nós vamos abrir essa aba aqui de resultados, né? Dentro dos resultados, vocês têm as fluências leitoras, né? A avaliação de fluência leitora, que foi aplicada no ano passado para o ensino fundamental, anos finais, no nosso caso, sextos anos. Nós temos as sequências digitais que foram aplicadas, mas nós vamos falar sobre as avaliações, resultados atuais, avaliação diagnóstica de entrada, né? Vamos fazer uma análise rápida das habilidades menos consolidadas na escola desse professor, né? Aqui da nossa rede Sorocaba. Nós estamos, então, vendo esse perfil, avaliação diagnóstica de entrada 22, nono ano do ensino fundamental, anos finais, língua portuguesa, né? Nós temos a primeira análise, a taxa de participação dos alunos. 71% dos alunos dessa escola do nono ano participaram da AD. A média do estado é 73%, está bem próximo da média do estado. Os alunos que participaram responderam totalmente à prova. Todos os alunos concluíram 26 questões das 26 propostas. E o índice de acerto, percentual de acerto desta escola ficou em 50%, e a média da rede é em 73%. Outro índice interessante que nós podemos ver é essa distribuição dos estudantes pela categoria de acerto, né? Neste caso, língua portuguesa, nono ano, nós temos 20 alunos muito baixo, eles acertaram menos de 25% das questões, o que reflete 15% dos alunos, né? Nós temos 52 alunos que estão no índice baixo, que eles acertaram de 26% a 50% da prova, 39%. Nós temos os alunos que estão no grau médio, 34 alunos, que é 26%, e nós temos 26 alunos com 20%. Você consegue até buscar quais são esses alunos, né? Buscando por série, turma, percentual de acerto, dá para buscar tudo e pontuar quais os alunos que a gente vai ter que ter um trabalho mais focado ou qual habilidade nós podemos desenvolver de uma forma geral, né? Na CAED você tem a divisão por turmas, nono A, B, C, D, o grau de participação de cada um deles, né? Mas o nosso foco hoje vai ser aqui nesta aba, que é o percentual de acerto por habilidades, né? Nós temos esse menu aqui embaixo, que é a divisão das habilidades. Esse H1, H2, H3, H4 é a questão, e aqui, entre parênteses, nós temos a habilidade e o grau de acerto, né? No caso aqui, nono ano de língua portuguesa, nós temos a questão 5, com 27%,
que é ler e compreender romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas, africanas, poemas, entre outros. Somente 27% dos alunos acertaram esta questão. É uma das questões com menor índice de acerto, né? Depois nós temos aqui a H9, 24%. O verbo seria analisar diferentes textos, né? É uma habilidade de 6º e 7º ano de língua portuguesa, né? E depois nós temos a H10, com 41%, identificar argumentos e contra-argumentos explícitos num texto argumentativo, né? O aluno desta escola específica, 9º ano de língua portuguesa, tiveram os piores resultados dentro dessas 3 que nós destacamos, né? É importante ver que nós estamos falando de língua portuguesa, mas essas habilidades de compreender, de observar, elas também podem ser desenvolvidas em outras áreas de conhecimento, né? Podemos pegar, por exemplo, matemática desta mesma escola, vendo os mesmos critérios, né? As habilidades com menos consolidação, né? Nós podemos pegar aqui, matemática, H5, 21% só dos alunos acertaram esta questão, que é ler e comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a uma reta numérica, que é a questão de grandezas, né? E utilizar as operações de adição e subtração. É uma habilidade bem básica, estruturante de matemática. Nós estamos falando de 9º ano, só 21% desses alunos conseguiram desenvolver aí esta habilidade. Seria o foco dos professores até interdisciplinarmente, né, tentar buscar a consolidação aí dessas habilidades, né? Temos aqui a questão 13, que era reconhecer e aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos em resolução de problemas. 19% só. Então, a questão de reconhecimento de aplicação de um conceito. E isso pode ser usado também em outras disciplinas, como eu disse, né? E temos aí, por fim, seria a questão 22, né? A questão 22 só teve 20% de acerto, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas direta ou indiretamente proporcionais. Aí nós estamos falando sobre questões de proporcionalidade, né? Eu sou de geografia, poderia trabalhar questões ligadas à demografia de espaço e tempo, a questão de grandezas de valores de IDH, qualidade de vida, índices populacionais de saneamento, uma série de atividades que, na minha área de conhecimento, eu poderia estar ajudando o professor de matemática, né? É interessante nós pegarmos a plataforma CAED e debruçarmos em cima dela e vermos quais as habilidades elas não foram consolidadas e podem ter um aporte dos outros professores, né? Essa plataforma, para a avaliação diagnóstica, podemos buscar todas as séries de anos, observarmos quais as habilidades não foram especificamente consolidadas pelos nossos alunos, fazermos um foco, como nós já estamos no ano letivo 2022, a série ano que teve menor participação, a série ano que teve os piores rendimentos e acertos, fazemos um trabalho focado multidisciplinarmente, interdisciplinarmente, buscando consolidar algumas habilidades, focando-se no verbo do infinitivo, daquela habilidade, tentar adaptar dentro das várias áreas de conhecimento, né? Dentro da plataforma CAED, conseguimos, então, buscar uma série de dados. É importante você navegar com o seu perfil de professor, né, junto com a equipe gestora, que tem um leque maior de informações, buscar o máximo de informações dos resultados dessa AD, essa avaliação diagnóstica de entrada, né, buscar o máximo de referências para, em conjunto, em várias mãos, né, desenvolvemos estratégias
para consolidar na próxima AP, que seria a primeira AP, porque as habilidades elas vão retornar, e a gente tem que ver que essas habilidades, elas, em algum momento, elas vão dar prejuízos lá na frente para o aluno, né? Ele não conseguiu consolidar agora, no 9º ano, na primeira série do médio, essas habilidades vão estar lá, pelo menos os verbos no infinitivo, eles vão continuar identificando, somando, compreendendo, aplicando. É importante nós vermos como cada professor em sua área de conhecimento pode auxiliar, né, nessa consolidação dos tipos de habilidade. Tá? Agora vamos fazer análises mais específicas dos resultados dessa AD com os outros PCNP. Eu passo a palavra. Muito obrigado.